Até bem pouco tempo poderia parecer uma heresia referenciar o Maranhão como um polo cinematográfico. Mas essa situação vem se modificando fortemente e hoje já podemos falar em uma produção maranhense de cinema, que se afirma nacionalmente e que já tem reconhecimento internacional. O Mesa Redonda está no ar. Para remontarmos à pré-história do cinema maranhense, devemos olhar para trás, para quase 40 anos passados, quando a Universidade Federal do Maranhão realizou em 1977 o primeiro Guarnicê, conhecido então como Jornada Maranhense de Super 8. A partir de 1990, esse festival passou a ter o nome atual de Guarnicê de Cinema e é sempre um grande acontecimento cultural em São Luís. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Mavi Simão, cineasta e diretora do festival Maranhão na Tela, Rafael Petrini, cineasta, diretor do Cine Praia Grande e professor da Escola de Cinema, e Marcos Pontes, também cineasta e coordenador geral e professor da Escola de Cinema do Maranhão. Mavi, o que é o Festival Maranhão em Tela e desde quando ele existe? O Maranhão na Tela vai fazer 10 anos, agora em 2017, e ele começou justamente para somar, para compor com o Festival Guarnicê e com um foco muito grande na capacitação, porque antes da Escola de Cinema era a única iniciativa mais enfática, mais direcionada para a formação em cinema, e era uma das únicas oportunidades que o maranhense tinha de ter contatos com bons professores, e que eu acho que isso plantou uma sementinha aí em algumas pessoas. E aí, a partir daí, o que é que se podia dizer em termos de capacitação? O que é que nós temos hoje vindo aí do Maranhão na Tela? Bom, o Maranhão na Tela, ele faz uma ação muito pontual, porque é um festival, acontece uma vez por ano, apesar desse foco, todo ano a gente traz uma média, é um mínimo de 10 cursos, é uma média de 1.000 vagas que são oferecidas, então é bem robusta a ação, o foco em capacitação, mas é claro que como não é uma atividade continuada, ele não cumpre o papel que a Escola de Cinema está cumprindo, então eu acho que hoje a gente planta a sementinha e ela vai florescer lá na Escola de Cinema, Eu acho que tudo está se complementando. Petrini, é comum aqui no Maranhão a gente encontrar pessoas que nunca entraram numa sala de exibição, num cinema, Qual é o papel do Cine Praia Grande para modificar essa realidade? É muito comum, muito mais comum do que se possa imaginar, ter pessoas que nunca pisaram numa sala de cinema aqui em São Luís, falando só em São Luís, então imagine fora nas cidades de interior. O Praia Grande ele cumpre um papel de formação de plateia importantíssimo. Ele não é só um cinema alternativo que exibe filmes entre aspas autorais, mas é também um cinema popular, um cinema acessível, um cinema que faz sessões gratuitas, um cinema que acolhe mostras, festivais, como o Maranhão na Tela também. É um festival, é uma sala de cinema que foca também na educação, acolhemos muitas escolas para sessões gratuitas, ou temos grandes parceiros como o SESC que organizam sessões gratuitas para criança, enfim. Eu acredito que o Cine Praia Grande cumpre sim um papel fundamental na difusão do cinema, na formação de plateia e também no entretenimento, que a gente não pode deixar de esquecer que cinema é uma grande diversão, além de ser um grande enriquecimento cultural. Tá. Agora me parece que é meio pouco divulgado, Não, ele aumentou muito, assim, de público, A divulgação está sendo um pouco mais pontual, assim, E só para fazer um exemplo eu comecei a dirigir o Cine Praia Grande dia 1º de janeiro de 2014. Em 2014 nós tivemos um incremento de 400%, comparado ao ano anterior. De público. Então,
Se antes tinha uma média de 7 para 10 mil espectadores por ano, agora a gente tem uma média de 30 mil espectadores por ano, complementando não só com as sessões regulares, mas complementando com sessões gratuitas. Tem um cineclube agora lá, toda terça-feira às 20 horas, que exibe filmes de forma gratuita, enfim. Existem várias ações para chamar o público, né, e também para manter o público que o Cine Praia Grande historicamente já tem. Marcos, o que é que a gente pode esperar da Escola de Cinema do Maranhão? Que tipo de profissional vai sair dali? Antes de tudo, eu acho que vai sair um profissional muito bem capacitado, porque os professores que passam pela Escola de Cinema do Maranhão têm um histórico, têm uma história no cinema nacional e internacional também, e a escola tem pouco tempo, né? A primeira iniciativa da escola foi em novembro e já saiu um resultado concreto, que foi a seleção do nosso primeiro filme, Bodas de Papel, que foi produzido pela Escola de Cinema do Maranhão e dirigido pelos alunos Breno Nina e Casey Martins. Esse curta, o Bodas de Papel, foi exibido agora no domingo passado no Festival de Brasília, que é o festival mais criterioso na seleção de filmes. A gente competiu com 11 curtas e médias metragens, né? Então eles, em todo o Brasil, em toda a produção brasileira, eles selecionam apenas 12 curtas e médias metragens, e o nosso filme foi um deles. E além dessa capacidade profissional, técnica, né, eu acho que a gente está formando uma turma engajada e socialmente consciente, né? A gente não pensa apenas no cinema como uma linguagem artística, a gente pensa o cinema como um meio transformador que possa solucionar essas distorções que a gente tem no nosso estado. E a começar pelo critério de seleção, 85% das nossas vagas são destinadas às cotas. Então, 85% dos nossos alunos são alunos que dificilmente teriam oportunidade de estudar cinema, seja aqui no Nordeste, no Sudeste ou fora do país. E a Escola de Cinema do Maranhão conseguiu atrair um corpo docente impressionante. Onde a gente passa, as pessoas ficam curiosas para saber como é que a gente consegue trazer tanto professor bom. Para ilustrar, o nosso professor de direção de fotografia é o Afonso Beato, que é um brasileiro que mora há 40 anos em Hollywood, mas enquanto morava aqui fez vários filmes do cinema novo, filmes de Glauber Rocha, fez filmes de Almodóvar, e hoje é professor do Art Center, que é a escola de cinema mais cara do mundo, lá em Los Angeles. E o mesmo curso que ele deu lá, no Art Center, ele deu aqui para os nossos alunos da Escola de Cinema do Maranhão, igual, os mesmos slides, o mesmo conteúdo, a mesma carga horária. Então, antes da gente falar de cinema, a gente pode falar dessa oportunidade que a Escola de Cinema abre para tantos alunos, né? São vários cursos. Bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. A indústria cinematográfica, da mesma forma que a do turismo, é uma indústria sem chaminé. No Maranhão, além da proliferação de bons diretores e técnicos, temos também atores e atrizes que, pouco a pouco, vão ganhando a tela grande, além, é claro, de termos excelentes locações. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Marvi Simão, cineasta e diretora do Festival Maranhão na Tela; Rafael Petrini, cineasta e diretor do Cine Praia Grande e professor da Escola de Cinema; e Marcos Pontes, também cineasta e coordenador geral e professor da Escola de Cinema do Maranhão. Petrini, essa característica de indústria cultural sem chaminé, isso não casa bem com a São Luís, Patrimônio Cultural da Humanidade? Certeza, mas também com o Maranhão como um todo, né? A gente não pode deixar os municípios também fora disso, porque eu acredito que, primeiro, São Luís, né, antes de tudo também, por ser a primeira cidade, a única cidade fundada pelos franceses, aí já pela arquitetura, pelas características, já é uma espécie de set cinematográfico natural, né? Mas, como dito antes, né, também os atores e as atrizes que
fazem parte do cenário maranhense, né, eles contribuem muito também com a difusão do cinema. Temos, tipo, eu faço assim, 2 nomes por acaso, Breno Nina e Áurea Maranhão, que não por acaso são atores do Bodas de Papel, que é o filme da Escola de Cinema que foi exibido agora no Festival de Brasília, mas são 2 atores que estão pouco a pouco conquistando o seu espaço, tanto na indústria de cinema brasileiro, quanto estão tendo também destaques internacionais. Breno Nina venceu um prêmio no Uruguai recentemente, para o último Cine Drive-In, enfim. E além disso, os próprios cineastas maranhenses, os festivais maranhenses também, contribuem a render sempre mais o cinema maranhense como uma indústria, né? É um start, né? A partir daí... Mavi, com esse trabalho aí do festival, né, Maranhão na Tela, nós temos já, assim, vamos dizer assim, um acúmulo de bons técnicos e pessoas que já sabem como se desenvolver no cinema, de maneira que nós temos aí uma indústria que ela tem características de que vai gerando renda, vai gerando, né, se aproveita muito da tecnologia que existente e tal. Como é que você vê isso aqui no Maranhão? Como é que nós estamos ganhando em termos dessa questão? Eu acho que a gente está num momento de convergência, que tudo se soma. Nós 3 aqui, acho que temos uma visão muito parecida de acreditar muito no potencial do Maranhão para cinema, desenvolvemos ações enfáticas, gratuitas, democráticas, né, para que isso se amplie, para que esse cinema cresça, porque ele tem um potencial enorme e a tecnologia só soma para isso. E é um segmento de mercado que, além do profissional ele tem que ser qualificado, bem qualificado, ele é muito bem pago, né? E existem vários meios de se viabilizar a produção cinematográfica em que os salários estão ali, os cachês, e são cachês que a gente ganhando um edital, ele é condizente com o que é pago nacionalmente. Então a gente está colocando esse profissional no mesmo patamar dos grandes profissionais do mercado e contribuindo assim para que eles se equiparem, para que em pouco tempo a gente consiga também projetar. A gente geralmente importa profissionais de determinadas posições dentro da equipe para trabalhar. Daqui a pouco a gente está exportando, é nosso sonho. Beleza. Pedrinho, tu tens uma distribuidora, né, de filmes e tal. Como é essa experiência de distribuir filmes a partir do Maranhão para o Brasil? É ótima. É curioso, né? Porque geralmente as distribuidoras ficam no eixo Rio e São Paulo, né? Fora do eixo Rio e São Paulo tem uma distribuidora só que eu conheço em Minas Gerais e uma no Recife, né? E é uma experiência incrível, né? Mas assim, eu não vejo tanta dificuldade pela questão geográfica, né? Porque também é um circuito pequeno, apesar do Brasil ter 3.000 salas, né? 3.000 pode parecer um número imenso, mas são poucas as salas cinematográficas do Brasil. Então, daqui do Maranhão é possível, sim, controlar e ficar dentro do mercado também. Assim, tivemos filmes que ficaram, por exemplo, em primeiro lugar de média de público durante um final de semana com X-Men e Piratas do Caribe, por exemplo. É o caso do filme Saturno em Oposição, que a gente distribuiu em 2011. Em 2012, a gente lançou um filme La Polonide, Os Amores da Carta de Tolerância, que ficou em cartaz 1 ano no Rio de Janeiro. E hoje é difícil ficar em cartaz 1 ano com mais de 300 lançamentos sendo exibidos no circuito e a gente conseguiu ficar lá. Então, assim, eu acho que mesmo com essa distância se tem ótimos resultados. Assim. Agora, na verdade, você falou em 3.000 salas de exibição. Sim, sim. Né? Se a gente levar em conta que o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Sim. E que, por exemplo, aqui em São Luís nós temos uma grande quantidade, então nós vamos ver que há um vazio. Um grande vazio. O interior de todos os estados, quase todos os estados do Brasil, se encontra sem salas de cinema. E o Maranhão tem só 3 municípios com sala de cinema. Imperatriz, São Luís e São José de Ribamar. E, enfim, é bem... Mas não era assim.
Até 1966, até 1966, apenas 14 municípios maranhenses não tinham sala de cinema. Claro que a gente não tinha em 66, 217 municípios, eram bem menos. Nessa Mas época devia ser um pouco mais de 100 municípios. Um pouco mais de 100 municípios. Apenas 14 não tinha cinema. E hoje, se tu for em qualquer cidade do interior do Maranhão, uma cidade antiga, e perguntar onde é que era o cinema, sempre tem, hoje é a farmácia, é a loja de fulano e tal. Isso foi a extensão da TV, que acabou com os cinemas do interior, né? E hoje a gente vê várias tentativas de resgate na criação de cinemas no interior. A própria Ancine, a Agência Nacional do Cinema, ela tem uma linha de financiamento que se chama Cinema Perto de Você, Petrinho? Tem dois. Tem cinema da cidade e cinema perto de você. Da cidade é para a prefeitura e perto de você é para empresas. O da cidade é para cidades até 200 mil moradores, habitantes. Então, mas tem muito incentivo para o audiovisual, muito incentivo para o cinema e que a gente não conhece, né? Então tem várias linhas de financiamento por exemplo, tem linha de financiamento desde do parque de exibição até a produção, a distribuição, né? E a gente precisa ter um conhecimento maior dessas possibilidades para se fazer cinema no Brasil. Eu lembro que uma feita eu fui a Carolina e fui lá, inclusive, dar uma palestra num local onde tinha sido o cinema lá, né? Lá em Imperatriz eu também já vi lá locais antigos lá onde funcionaram cinemas. Sem falar que mesmo aqui em São Luís, né? Que aqui fechou Rox, Monte Castelo, Éden. Passeio Rex. Verdadeiros templos, né? Aqui a gente olha, dá vontade de chorar. Porque Rialto, perfeitamente. E muitos ainda estão com a estrutura perfeita. Se a gente entrar no Éden, ainda tem a moldura da tela, né? Então, enfim, dá para resgatar. Tá pronto para resgatar. ainda se pode. Vamos. Mas hoje essa tendência de você associar o cinema ao shopping é alguma coisa que é definitiva ou isso está mudando? Está mudando muito. Especialmente com os cinemas populares ou alternativos, né, que é o perfil do Cine Praia Grande. Se formos em cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ou até Brasília, ou Salvador também, estamos tendo um fenômeno de recuperação do cinema de rua. Porque o cinema de shopping, né, por mais que te dê um grande leque de escolhas e de opções entre filmes, versão dublada, versão legendada, 3D, 2D, é bem mais impessoal do que uma monossala de rua, né, que tem as pessoas saem da sessão, conversam sobre o filme, né? Conversa sobre o filme, dá um passeio, né? Ir ao cinema faz parte de um passeio na cidade, que é uma coisa que São Luís realmente anda perdendo, né? No caso, por exemplo, o frequentador do Cine Praia Grande gosta de ir lá, porque gosta de fazer um passeio pela Praia Grande, come um beiju, um sanduíche do Souza, e aí sai do cinema, vai tomar uma cerveja, enfim, são aquelas coisas que fazem parte da ida ao cinema. Agora, ir ao cinema num shopping realmente é bem menos, é uma experiência menos mágica. Não é lúdico, né? Assim, a magia se dá só ao filme e não à sala em si, né? Tanto é que se a gente for ver as salas antigas, as salas de rua antigas, elas são verdadeiros templos, como o Mavi falou, assim, são lugares que parecem até igrejas. Assim, se a gente for ver cinemas como o São Luís de Recife, que é um templo, ou o Odeon no Rio de Janeiro, que eram grandes templos do cinema, como era aqui o Roxy, como era o Éden também, né? Eu acho importante o Maranhão também pensar nesse retorno das salas de rua, que é uma tendência que está acontecendo e que está virando uma realidade mesmo. As pessoas preferem ir ao cinema, o cinéfilo pelo menos, prefere ir ao cinema de rua pela experiência do cinema de rua, pegar pipoca com o pipoqueiro que fica na porta do cinema, enfim, essas coisas fazem parte da ida ao cinema. Acho legal esse retorno. Assim.
E também os festivais não existem sem o cinema de rua. Imagina Exatamente. um festival acontecendo dentro de um shopping. Claro. Né? E a gente abriga 2 festivais que são sólidos, né? E a gente depende desse fortalecimento do cinema de rua. É muito importante para o fortalecimento dos festivais, esse fortalecimento desses templos. Marcos, me parece que essa questão assim dessa pujança aqui do cinema que está aparecendo aqui no Maranhão, ela não se resume aqui a São Luís, né? Nós temos experiências também no interior. Você podia dar alguns exemplos aí para nós? Olha, Imperatriz tem uma produção relativa, tem um pessoal que fez, acho que 2 longas-metragens, né? Sim. Lá em Imperatriz, voltado para o público cristão, né? Uns filmes cristãos. E esse eu não conheço muito porque esses filmes não chegaram a mim porque eles têm um segmento específico, mas sei que dentro desse segmento ele atingiu o Brasil inteiro, né? E a gente não pode esquecer do Cícero Filho, Sim. que foi o cineasta que fez o primeiro longa-metragem do Maranhão, né? E que esse longa-metragem, o Ai Que Vida, de 2007, que foi realizado no interior do Maranhão e também no interior do Piauí, foi realizado em diversas cidades. Esse filme foi um sucesso, virou um fenômeno cultural, né? As pessoas falavam desse filme, verdade. Todo mundo assistiu No esse filme. Brasil, né? No Brasil, mas aqui em São Luís foi muito forte. E as pessoas cantavam as músicas, o filme desbancou Harry Potter em Teresina, porque ele entrou em cartaz lá. Então é um sinal evidente que o maranhense, como qualquer povo, quer se reconhecer na tela, quer ouvir o seu sotaque, quer encontrar os problemas que ele tem na vida pessoal também na tela, os conflitos gerais, os conflitos comuns de sua terra. E além de tudo isso, dessa autoafirmação da identidade maranhense no filme do Cícero, esse filme com certeza incentivou diversas pessoas a fazer cinema. Eu sou uma prova concreta disso. Eu sempre quis fazer cinema, desde de criança, fui cinéfilo desde criança, mas para mim era um sonho completamente distante. Que primeiro eu achava que eu tinha que sair daqui, de São Luís, quiçá do Brasil, para conseguir fazer o cinema da forma que eu queria. Mas aí quando o Cícero faz um filme no interior do Maranhão e que atinge um público imensurável, porque o filme foi parar na pirataria logo e foi um sucesso dentro da pirataria, e eu falei, cara, se esse cara faz um filme lá, com certeza deve ter muito mais dificuldade do que eu, primeiro acesso à informação, a novos filmes, enfim, eu estou aqui em São Luís, viajo constantemente para São Paulo. Se esse cara conseguiu fazer um filme bom, que mexeu com as pessoas, eu não posso ficar reclamando aqui em São Luís, nas salas de cinema e numa escola particular que eu estudo, entendeu? Só uma questão aí, eu já vi algumas pessoas chamar de filme trash o Ai Que Vida, né? Isso não é um pouco o nosso velho complexo de vira-lata? Total. Petrini é bom para falar desse conceito. Primeiro que eu não chamaria nenhum filme de trash, primeiro, né? Porque eu acredito que uma obra cinematográfica já existindo merece um respeito. E obviamente é um cinema mais comercial, obviamente é um cinema menos rebuscado, menos refinado, mas não deixa de ser um gênero que atinge milhares de pessoas, que diverte, que entretém, que aproxima muitas pessoas do cinema. Então isso é importantíssimo. Teve outro filme, por exemplo, que faz parte do filão da comédia maranhense, porque já é um filão. Já é um segmento, gênero. é um estilo, né? Já é um estilo, que é o Moleque Tá Doido. Moleque Tá Doido, do Hernanes Duarte, é um filme que, sem pretensão alguma, conseguiu entrar em cartaz nos cinemas e desbancou Transformers, que era o sucesso do ano mundial. Era o filme, só para fazer uma comparação, Transformers estreou no Maranhão em, eu acho que 8 ou 10 salas. Tinha sessão 2D, sessão 3D, então dublado, legendado, tudo. Um grande investimento em publicidade. O Moleque Tá Doido estreou em 2 telas. E em 2 telas conseguiu fazer um resultado bem superior ao Transformers.
ficou em cartaz por quase 2 meses e meio, e saiu só quando caiu na pirataria, né? Porque aí, obviamente, se perde o público. E se pagou, né, na bilheteria, se é pagou. um fenômeno também. Um filme independente, feito com pouco dinheiro, com apoio de algumas empresas que acreditaram no projeto. Sim. E é um filme com efeitos especiais, de 2h10, né, monumental. Eu exibi no Cine Praia Grande e foi o momento em que eu acreditei que o Cine Praia Grande podia virar não só um cinema de filmes de qualidade, como historicamente é conhecido, mas também um cinema popular. Por quê? Porque eu vi pessoas entrando no cinema pela primeira vez com O Moleque Tá Doido. E isso é maravilhoso. Eu encontrei, assim, pessoas que vinham conversar comigo, agradecendo pela experiência e dizendo que era a primeira vez que tinham entrado numa sala de cinema. As mesmas pessoas voltaram para ver os filmes que estavam em cartaz depois. Sim. Que eram filmes bem diferentes de O Moleque Tá Doido. Eu lembro muito bem de uma família de espectadores que foi ver O Moleque Tá Doido e uma semana seguinte voltou para uma mostra de faroeste de John Ford, né, para assistir Rastros de Ódio com John Wayne. Enfim, as pessoas vão ver O Moleque Tá Doido, mas aí depois se engraçam com o cinema. Sim. E vêm ver os grandes clássicos, ou os filmes autorais, ou o cinema brasileiro de qualidade. Enfim, isso puxa, né, as pessoas para o cinema. E agora estreia o segundo, né? Isto. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito da indústria cinematográfica no Maranhão. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Mavi Simão, cineasta e diretora do Festival Maranhão na Tela; Rafael Petrini, cineasta e diretor do Cine Praia Grande e professor da Escola de Cinema; e Marcos Ponte, também cineasta e coordenador geral e professor da Escola de Cinema do Maranhão. Marcos, nós temos aí essa realidade aqui do Maranhão, vamos dizer assim, desse aparecimento, desse brotar aqui do cinema, né? Quais são as perspectivas aí para o futuro? Elas são boas porque a gente conseguiu, apesar de uma produção numérica relativamente baixa, comparando com os outros festivais, com os outros estados, a gente conseguiu ter um sucesso no cinema maranhense sem uma política pública. E agora, no governo Flávio Dino, essa política começou a ser desenvolvida. Primeiro com a própria escola de cinema, com a capacitação de profissionais, e com o edital que saiu o resultado há alguns meses atrás e já deve abrir o segundo. Então efetivamente em 2016 que nós vamos colher os frutos dessa política pública desenvolvida aqui por audiovisual. Então, a partir dessa política, eu acredito que a gente vai alcançar ainda mais espaços no cinema brasileiro e no cinema internacional. Porque se a gente pensar, só o nosso edital de 2015 contemplou 2 longas-metragens, 2 telefilmes e 10 curtas-metragens. Então vão ser 14 produções com aporte em 2016, 2017, que deve ser a finalização desses filmes. Então a gente espera que se antes a gente sem apoio, sem dinheiro, só na guerrilha a gente conseguia entrar em festivais, o meu curta entrou em Gramado, ganhou o Festival de São Paulo, o curta do Arturo, Acalanto ganhou 6 prêmios em Gramado, foi exibido em diversos festivais internacionais, o de Lucas Sá também, enfim. Então a gente agora espera que a gente dê resultado a esse investimento do Estado. E eu acredito que isso vai ser concreto e rápido, né? Porque o nosso substrato cultural é muito forte e o cinema se alimenta disso. Pela tua experiência aí, né? Quais são as experiências exitosas de outros estados? Pernambuco, né? Pernambuco é a nova meca do cinema brasileiro, com certeza, né? Latino, eu uso a dizer. Sim, não, eu com certeza. Surgiram daí grandes cineastas, Cláudio Assis, Lírio Ferreira,
Kleber Mendonça Filho, que agora está em cartaz com o Aquarius, né? Enfim, são filmes que não fizeram grande só o cinema brasileiro, mas que levaram a bandeira do Brasil em grandes festivais, como o Festival de Cannes, o Festival de Berlim, enfim. E todos esses filmes são gerados graças a uma grande política cultural que se tem no estado de Pernambuco, como também se tem no estado do Ceará, também, que está virando, realmente, já tinha uma produção robusta e que agora está tanto na produção cinematográfica quanto em festivais de cinema. O Ceará ele está despontando, né? Assim, são dois estados que deveriam ser vistos com carinho pelo Maranhão, né? Assim, mas Pernambuco realmente é a meca do cinema brasileiro. Porque o mercado cinematográfico ele precisa de uma intervenção do Estado constante até que a gente consiga estabilizá-lo, porque a indústria cinematográfica no Brasil, o mercado cinematográfico no Brasil nasceu junto com o cinema. Desde que o cinema nasceu, 10 anos depois ou 15 anos depois, já começou a ter as primeiras salas de cinema no Brasil. Então o Estado brasileiro e os estados da federação, eles precisam decidir se eles querem ou não participar desse mercado, porque ele existe e ele está aí. A gente tem que, e os estados que veem a participação nesse mercado como estratégica, porque passa por questões de identidade, passa por questões de soberania, educação do olhar, enfim, são diversos vetores. Os estados que percebem isso, quando investem, eles têm resultado. Muita gente acha que para ter um investimento público, primeiro tem que surgir a demanda. E isso não funciona em todos os casos. No cinema não é assim. Por exemplo, por que hoje Pernambuco é o estado que tem uma produção que mais desponta nacionalmente e internacionalmente? Porque os investimentos em Pernambuco iniciaram com... 96. Em 96 foi o primeiro longa, mas enfim, o edital efetivo do estadual começou com o que morreu, gente, o Miguel, o neto do Miguel, o Eduardo Campos. Talvez porque tivesse o tio Miguel Arraes, que é cineasta e tinha mais contato direto com a produção, enfim. Mas Pernambuco, os primeiros editais em Pernambuco, não tinha ninguém produzindo cinema em Pernambuco. Foi o estado que gerou demanda e Pernambuco agora responde com belíssimos filmes. E o Maranhão talvez esteja seguindo esse passo. Não estou dizendo que a gente não tem demanda, a gente tem demanda porque a gente tem muita gente produzindo sem investimento. Só que esse investimento que parece ser muito grande, se a gente pensar em outros segmentos culturais, por exemplo, o nosso edital são 3 milhões de reais. 1 milhão do Estado e 2 milhões da Ancine, um edital de complementação. Isso pode parecer um volume, para um leigo, pode parecer um volume desproporcional para a nossa iniciativa, mas não, essa demanda ela precisa ser criada pelo Estado. Tem que ter uma intervenção do Estado para que a gente tenha sucesso e consiga atingir as diversas camadas que o cinema proporciona, tanto de público, como crítica, festival, enfim. E o que é importante a gente reforçar é que cinema é indústria. Sim. Esse recurso ele volta multiplicado, tanto na cadeia, né, quanto ele se amplifica. A indústria cinematográfica, com os investimentos da Ancine, né, com a política pública audiovisual atual, ela tomou a frente da indústria do turismo e da indústria farmacêutica. Imagina o potencial da indústria cinematográfica. Então, tudo que foi investido aqui no Maranhão para a gente também, né, se equiparar, vai retornar. E há 5 anos a indústria cinematográfica brasileira cresce em média por ano 10%. Foi o único setor da indústria brasileira que nessa crise política e econômica não caiu, pelo contrário, subiu do ano passado para cá 10%. Então a gente tem que realmente, o nosso papel como agente cinematográfico é tentar sempre sensibilizar o poder público que o cinema não é apenas uma manifestação artística e cultural. Ele é uma questão industrial. E que, não é fundo perdido, né? E não é fundo perdido. E, por exemplo, a Ancine, ela não dá prêmio. Os editais da Ancine não são prêmios, são de investimento. A Ancine vira sócia dos filmes. Então a Ancine dá 2 milhões para um filme, ela vira dona de 50% desse filme. Se esse filme recuperar os 2 milhões, ótimo. Se não recuperar, não tem problema, mas a Ancine é dona de metade desse filme. E esse valor volta para o fundo. Em muitos casos, ela tem esse valor recuperado multiplicado. Multiplicado. Né? Nós falamos agora aqui
da questão, vamos dizer, dos estados, né? E no nível internacional, nós vemos, por exemplo, cinema argentino, cinema chileno, né, mexicano, né? Porque aqui nós sofremos quase que uma imposição cultural da indústria cinematográfica americana. Sim. Né? Mas não só aqui da América Latina, mas na Europa, na Ásia, né? O cinema iraniano, o cinema indiano, né? que grande produção. Maior produção. Indiano é maior, é. Né? Então, é interessante que a gente não tem acesso a isso, mas que a gente vê que tem experiências exitosas, né? nos países aí. Queria falar sobre isso aí, Petrinho. Então, o cinema brasileiro, ele realmente, com talvez, claro, com menos frequência do que um cinema iraniano, né, ele faz sempre mais parte da programação de festivais ou distribuidores internacionais chegam a comprar filmes brasileiros, né? Mas assim, infelizmente eu vejo que realmente não se há tanto cinema brasileiro quanto deveria, porque também é muito difícil também para certos filmes chegarem nos festivais brasileiros. Então a Ancine agora está começando vários programas de fomento para divulgação desses filmes em festivais, porque obviamente o festival é a primeira plataforma de lançamento de um longa-metragem brasileiro. E a partir desses programas da Ancine, que é Encontros com o Cinema Brasileiro, né? Isso. É o nome do programa. A partir desse programa, muitos filmes estão alcançando grandes resultados, né? Esse é um programa que funciona com longa-metragem, né? Por exemplo, o curta ainda não está incluído nesse programa, mas, por exemplo, filmes como Aquários ou como O Beduíno, o novo filme do Bressani, que foi exibido no Festival de Locarno, ou então sempre no Festival de Roterdã foi exibido A Cidade que Nos Envelhece, que é outro filme que vai ser lançado. Enfim, a presença brasileira nos festivais internacionais é sempre mais frequente, né? Veneza, por exemplo, ano passado, tiveram o dois filme filmes. Boi Neon, tiveram 2 filmes brasileiros, Mate-me por Favor e Boi Neon, e Boi Neon ganhou o melhor filme na seção Horizonte, que é a seção do Festival de Veneza dedicada a novos olhares, a filmes ousados e que renova de uma certa forma a linguagem cinematográfica. Então, eu vejo que sim, o cinema brasileiro ele está começando a voltar dentro do circuito de festivais. Claro que é uma realidade bem distante do que era o cinema brasileiro nos anos 60, com o cinema novo, nos anos 70, com o cinema marginal, mas enfim, eu acredito que seja um reinício, né? Que tem como principal expoente o Aquários, né, do Kleber Mendonça Filho, que foi para Cannes, agora vai para o Festival de Nova York, ganhou o festival na Holanda, ganhou o New York Film Festival, enfim, está bem posicionado. Assim. E é com certeza, um Aquários num festival desse puxa outros filmes brasileiros para as edições seguintes. Claro. Né? Uma distribuição internacional, né? Que eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles do nosso cinema. É o maior. Aquários está sendo distribuído agora em 60 países. Ele está abrindo caminho aí para uma distribuição internacional do cinema brasileiro. E 60 países é um número absurdo. verdade. Fora agora o Netflix fez uma aquisição do filme. Então Mundial, o filme vai ser exibido mundialmente pelo Netflix. Então é importante essa presença do cinema brasileiro. E a partir daí outros filmes vêm. Com um grande filme brasileiro fazendo sucesso, outros vão no mesmo lote, por exemplo, né? Então é importante ficar atento e estar dentro. Mas viu, o Marcos aqui fez referência ao investimento e as atividades que o governo estadual está fazendo no sentido de dar esse suporte à indústria cinematográfica aqui no Maranhão. O que é que precisa ser feito mais? Bom, eu acho que o fortalecimento da política pública, a gente está no caminho certo, as políticas que foram implementadas, elas precisam ser fortalecidas, continuadas, porque é como o Marcos falou, porque elas criam a demanda, né? Elas fomentam a demanda. E isso só vem contribuir para o fortalecimento do nosso cinema, porque essa iniciativa, essa política pública não pode ser pontual.
né, ela requer essa continuidade, esse investimento, e ela tem que ser uma política de Estado, né, não uma política partidária, uma política que continue governo, independente, né, independente de quem implementou, de quem, né, de quando ela surgiu. Eu acho que os exemplos bem-sucedidos só reforçam isso, só provam isso. Muito bem, a gente poderia até ficar aqui durante muitas horas, Não é? mas infelizmente o nosso tempo é limitado e eu queria que agora, começando aí pela Mavi, fizesse suas considerações finais para que a gente possa encerrar o programa. Bom, como eu já disse, a gente está num momento importante de convergência. Eu acho que o nosso cinema, quem ainda não teve acesso, né, à produção, ao que está acontecendo, é importante que acompanhe, que some, porque a gente está num momento único, bastante especial, e viva o cinema maranhense. Muito bem. Então, eu fico muito feliz em ver o Maranhão participando também nesse grande fortalecimento do cinema brasileiro. A presença do edital será fundamental nos próximos anos, assim, veremos em 2017, 2018, por aí, começaremos a ver grandes filmes produzidos aqui no Maranhão e, bom, espero que se continue com essa política cultural e que os investimentos para o cinema sejam sempre mais firmes, mais pontuais e mais robustos também. Muito bem. Marcos? Eu vejo o cinema maranhense como um potencial para solucionar diversos problemas do mundo e principalmente aqui no Maranhão também. O cinema ele é muito forte, a junção da imagem e do som, ele tem uma potência quando é administrado por uma pessoa que tem conhecimento, que tem habilidade. Ele tem a possibilidade de mudar vidas, né? Como temos vários casos. E o Maranhão, especialmente, é uma terra, na minha opinião, encantada, tem muita força, tem muita potência mesmo cultural, que é refletido já nos poucos filmes que a gente tem. O cinema maranhense já é visto lá fora como uma espécie de movimento artístico. A gente estava agora em Brasília, nós éramos quantos maranhenses? 9, 10 maranhenses, então a gente sempre ia andando em bando, as pessoas do Brasil inteiro olhando para a gente, falando, lá estão os maranhenses, então a gente tem que responder a nossa expectativa, a expectativa do Estado a partir desse investimento, mas também a expectativa do Brasil, porque o Brasil tem hoje uma expectativa muito forte em relação ao nosso cinema, e que eu acho que a gente vai responder muito bem, e que todo mundo que está em casa, que tem vontade, que tem sonho de fazer cinema, que não pense que é uma coisa inatingível, que é uma coisa distante, porque não é. E que quem quiser saber um pouco mais, cola lá na Escola de Cinema, no Cine Praia Grande, no Maranhão na Tela, que durante muito tempo foi a única oportunidade de se capacitar e onde eu mesmo me capacitei, onde eu mesmo fiz os meus primeiros cursos. Enfim, tá tudo armado, a cama tá armada pra gente deitar e ter um papo corfeu e, enfim, é isso. Muito bem. O Mesa Redonda abordou a questão da produção cinematográfica no Maranhão, atualidade e perspectivas. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.